Talvez eu seja o último romântico desses litorais do Oceano Atlântico. Amigos, né? Só o homem, né? Só o homem ainda continua sendo um eterno romântico, né? Um eterno e eterno romântico. E aí, nesse grande oceano, né? Esse oceano que nós homens não sabemos navegar, né? Das emoções, dos sentimentos, né? Esse nosso hipotálamo, que é responsável pelo campo das emoções e sentimentos, eu não tenho dúvida alguma que com certeza ele é bem mais diminuto do que o hipotálamo das mulheres, né? E é por isso que nós vemos os homens, vamos falar em específico aqui, nessa nossa sociedade tupiniquim, né? Nessa nossa sociedade da terra Brasília, né? Esse grande e monumental república, a República Bananosa. E aí os homens sucumbem, né? Sucumbem facilmente. Querem porque querem relacionamento. Eu mesmo tenho um parceiro lá de serviço, não trabalha comigo, trabalha com a outra investigadora. E o cara estava igual um macaco, um símio, pulando de galho em galho. Toda semana o cara com uma mulher diferente, né? E já vem de uma separação, não sei de quantos anos. E aí eu falei para ele, né? E falo para vocês também, tá, pô? Que dependência é essa, né? Do homem, né? Parece que os homens são todos Édipo, né? Como existia, né? Édipo e Jocasta, né? Jocasta era a mãe de Édipo, e Édipo, por sua vez, o filho, né? Essa paixão proibida. Então, fazendo uma analogia a Édipo e Jocasta, né? Os homens parece que procuram nas mulheres, né? O que eles não podem ter com as suas mães, não é? Porque se tivessem, né? Seria um incesto, né? Uma relação incestuosa, né? Um homem, um filho apaixonado por sua mãe, ou a sua mãe terrivelmente apaixonada e atraída pelo seu filho, isso não é bem visto aos olhos da sociedade, né? E aqui em específico da nossa sociedade brasileira, extremamente católica, né? Extremamente carola, extremamente permeada, né? Permeada nesses oceanos, né? Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, de preconceitos, né? Tudo
tudo aqui nesse país é pecado, é proibido, não é permitido. E toda vez que você é, sim, severo, você quer instituir na pessoa, né, essa proibição, esse pecado, o pecado da carne, do desejo carnal, né, do frêmito do sexo, dessa concupiscência carnal, aí a pessoa se rebela e se lança nessa loucura, principalmente nós homens, né? E esse colega lá de serviço, né, e parceiro, é um cara legal, mas o cara ficava igual um mico-leão dourado, pulando de galho em galho com mulher. E uma vez eu questionei ele, eu falei, para que você faz isso, cara? Né? Você tem uma formação universitária como contabilista, por que você não aproveita as horas de folga, né? Ele tem uma filha adolescente, e você pode sim, né? Já que você tem uma filha, você trabalhar um pouco mais e dar um complemento na pensão socioalimentícia a qual você paga. E o cara ficou indignado porque eu falei tal ponto. Eu falei, eu não tenho nenhuma amarra que me segure. Eu gosto da minha solidão, da minha solitude, né? Só não, a maioria na delegacia, todos, né, não sabem que eu sou um homem que vivo no celibato, já, ó, nos meus dedinhos, ó, há 7 anos, e vivo bem, desde os meus 50 anos, quando completei meio século, porque eu vi que é o melhor caminho. Mas os homens, eles continuam a ser, né, como essa música que eu cantei, né, no início, música, né, quando cantei esse refrão, né, do Lulu Santos, que, se não me engano, foi uma música que ele fez na década de 80, né? Então, a maioria dos homens talvez sejam, né, esses últimos românticos, né, dos litorais desse Oceano Atlântico, né? Porque não é possível, né? O que a gente vê, né? E depois tem muitos canais aí masculinistas, né, que vivem apregoando, né, à torta e direito. Muitos não sabem nem o que estão falando, né? São verdadeiros idiotas. E aí falando que o homem despertou. Aonde que despertou? O que eu mais vejo, ontem mesmo no final, nesse último domingo, né? Eu saí para dar umas voltas com as minhas gorduchas, né? Minhas duas CB450, para fazer funcionar a máquina, né? Calibrar os pneus e tal. O que eu vejo é os homens, né? Os homens se rastejando, né? Se rastejando, igual uma taturana, uma lesma, para agradar, né, as suas mulherzinhas, e elas estão sempre assim, né? Com aquela cara que parece que acabou de cheirar a fralda toda cagada, né? De um bebê, seja ele um menino ou menina, e tá com a cara assim, né? Nada satisfaz. E o cara veio, sei lá da onde, às vezes anda mais de 150 quilômetros, 700 quilômetros. Eu já vi aqui final de semana já, pessoal. Pessoal que, pô, o cara anda 500, 700 quilômetros.
para trazer a sua mulherzinha e os seus filhos, tal, para tentar agradar. O homem, ele persiste, né, nessa loucura do romantismo. Não é possível. Ele ainda acredita piamente nesse amor eterno, né? Nessa paixão alma gêmea, nessa paixão avassaladora, né? Nessa atração genuína. Olha, eu vou falar para vocês, essa é a tríade mesmo, Triade, tal. Essa é a tríade que permeia, né, a cabeça desses homens iludidos, né? Iludidos numa não realidade, né? Numa fantasia. É como se estivessem, né, em um estado de UTI, né? De UTI, de sono profundo no UTI, cheio de equipamentos ligado nesse boneco carnal. Não conseguem sair, né? Ficam, né, fazendo uma analogia, né, com a caverna de Platão. O cara não quer sair daquele mundo de sombras, dentro de uma caverna. Esses homens, né, que ainda vivem, né, nesse romantismo, né, nonsense, né? Nonsense traduzindo é sem sentido. E aí eu vejo, né, muitos amigos aqui do canal, não todos, mas alguns brincando, né? Ah, é preciso amar alguém, então, pô. E aí eu pergunto, né? Será que está brincando mesmo? Aí fica o grande ponto, né, de interrogação. Eu não vejo assim, então, pô. Eu penso que esse homem, né, ele ainda tem uma grande ponta de esperança, né? Continua, sim, a ser um romântico. E esse romantismo, né, débordé, fora de época, vai levar ele a fazer uma grande cagada, né? Uma cagada homérica na sua vida. Um homem desse é capaz facilmente tal de uma mama sol, né? Para quem acompanha meu canal aqui, eu não falo emissol, é mama sol mesmo, né? Uma mamãezinha solteira, né? Uma mamãe solteira que ainda tá com o corpinho, né, em dia, né? Os peitinhos ainda não estão caídos, né? Quase batendo na barriga, né? Ainda tem umas coxas ainda apresentáveis, né? Uma bunda interessante, né? E a maior armadilha, né? A maior armadilha que nós homens caímos, né? O poder do oráculo da Tchetchênia sagrada, né? A Tchetchênia, como dizem muitos, né, por aí, né? Se mulher não tivesse uma Tchetchênia, nem receber cumprimento de bom dia, boa tarde, boa noite, a classe aí da maçonaria daria, né, para elas, né? Então esse é o poder da Tchetchênia sagrada, né? O grande oráculo, né, da Tchetchênia sagrada. E aí, Pitya, né? Pitya, que é a original guardiã, né? Guardiã do oráculo de Delfos, né? Do deus Apolo, né? Talvez ela, né, se tivesse viva, né, com certeza
ia mandar Apolo, né, guilhotinar a minha cabeça, né, ou me apedrejar, como era o que se fazia na Grécia antiga, né, aos grandes blasfemadores, né, aos grandes deuses, né, os grandes deuses gregos, né, da Atenas, grande Atenas, que foi o maior berço, né, da filosofia antiga, da filosofia pré-socrática, anterior a Sócrates. E um homem desse, né, ele não consegue enxergar, né, porque está completamente mergulhado, né, praticamente quase se afogando, né, nesse oceano de uma profundidade infinita, né, infinita desse pseudo-romantismo, desse amor que ele agarra com todas as suas forças possíveis, essa paixão que ele quer para ele, essa atração, né? Que muitos acreditam que é uma atração genuína, mas é uma atração negociada. E eu digo com propriedade, porque eu já não sou mais um jovem, né? Sou um homem com mais de meio século, maduro, que já levei muita porrada, né? Porrada na cara, chute no abdômen, né? E burro nas costas. Já fui chicoteado já por anos e décadas, né? De trabalho, desse grande tripalho, esse grande sacrifício que a gente tem que fazer diário, né? Mas pelo menos, né? Pelo menos, eu já fui, não vou negar. Eu sempre pautei aqui com vocês pela verdade e realidade. Eu como produtor de conteúdo, eu sei que sou o único tal. Porque a verdade e a realidade não é para qualquer um, né? A verdade e a realidade, ela não é digerível, ela não é palatável, né? Eu diria que aos 5 sentidos, né? A nossa visão, a nossa audição, o olfato, o palato e o tato, né? O tato não é. E muitas vezes, né? Um amigo nosso aqui do canal, se ele arranjar uma mulher, mesmo que seja uma mamassol aí, com 1, 2, 3 filhos, ou 4 ou mais filhos de pai diferente, se der mole, o cara, eu não tenho dúvida em proferir isso, o cara vai enfiar o diabo dessa mulher e esses dolinhos, né? Essas crias delas, né? Que elas falam, para me amar, tem que amar meus bebezinhos. Aqui, ó, aqui. Eu já fui um idiota, já. Não nego para vocês. Eu já fui um cara romântico, tal, um paspalhão, um cara que acreditava em amor, paixão, em atração. Mas, né? Ainda que fosse um pouco tarde, aos 39 anos eu acordei, né? Acordei pela realidade. Eu não tenho vergonha de contar isso para vocês, tá? Porque é uma realidade que eu vivi na época, tá? Eu fiquei noivo dessa policial, que era uma operadora de telecomunicações da delegacia que eu trabalhava. Na época, lá no 69, Teotônio Vilela. E a mãe dessa moça era uma daquelas matriarcas tal, intragável. E porque queria que eu fosse morar na casa dela. Tinha até uma casinhola no fundo da casa da mesma. Mas
né? Por Zeus, por Apolo ou por Pítia, né? A grande guardiã do oráculo de Delfos, do deus Apolo, né? Eu descobri que essa santinha, né? Que eu estava noivo dela, noivo de aliança no dedo. E no dia que eu fiz o pedido, eu me emocionei. Eu me emocionei. Ah, meu, eu vou falar para vocês, tá? Se eu pudesse voltar no tempo, né? E ver uma cena daquela, eu penso que eu ia usar o meu karatê e tal, naquele idiota que eu era, tal. Se fosse possível, né? Voltar nessa época e dar uma surra. Eu comprei aliança de noivado para mim e para ela, para selar o relacionamento. Olha, vê se é possível, amigos. Tamanha idiotia e tal. Eu tenho essa humildade, essa transparência, né? De ser autêntico com vocês, porque eu sei que cada um de vocês é isso que espera de mim e tal. E por isso o nosso canal é muito mais do que inscritos, né? Nós somos uma grande corja, né? Uma grande corja dos loucos lúcidos pensadores, né? Da corja dos loucos lúcidos pensadores e amigos, né? Amigos de verdade e tal. Amigos pelo pensar, né? Pelo verdadeiro aprender, né? Aprender, conhecer e entender, né? Essa filosofia, né? Empírica e naturalista que fez surgir, né? Que fez surgir em mim, né? Na minha consciência, esse nascimento, né? Da nossa filosofia trinomial, né? Como troquei esses dias atrás, né? A caveira, porque somos todos caveira, né? E esqueleto, eu troquei pelos 3 corvos. O corvo que está, vamos imaginar assim, no púlpito principal, ele é o niilismo. O da esquerda, a misantropia, e o da direita, o corvo da direita, o ateísmo, tal. Misantropia, aliás, niilismo, misantropia e ateísmo, tal, né? O nosso trinômio sagrado, né? O nosso trinômio do real e verdadeiro pensar filosófico, né? Então, um homem desse, que é esse eterno romântico, né? O homem não evoluiu nada nessa área. E muitos canais aí da maçonaria aí, que ecoam, né? Ecoam aí pela Europa, pela Ásia, pela Oceania, pelas Américas, pela África, pela Antártida aí. Não sei se tem YouTube lá, mas hoje está tudo globalizado. YouTube virou a nova TV monopolizada mundial, né? Um monopólio. Um homem desse, ele sucumbe. E aí eu pergunto, né? Se essa mamassol, se ela não tivesse filhos, tal, fosse uma mulher solteira, ia querer esse homem? É lógico que não. É lógico que não. Você que está me vendo, tal, você seria invisível para essa mulher, tal. Ela não ia nem olhar na tua cara. Eu fazia aquela cara assim, ó. Aquela cara de nojo, tal. De nojo, né? Aquela cara que parece que quer vomitar, né? Vomitar, tal. Eu não consigo entender essa mentalidade das mulheres, tal, pô.
né? Fica com essas viadagens femininas, né? É um ser humano que, como nós homens, tal, carrega no seu ventre, tal, o dia todo, fezes e urina, tal, e que se acham tão importantes, tal, se acham tão esplendorosas, tal, né? E aí um homem desse, né? Um homem desse sucumbiria facilmente. E eu digo mais, tal, se essa Mamassol falasse para ele construir uma edificação, uma edícula no terreno, né? No quintal do terreno da mãe dela, né? Ele construiria. Ele construiria, né? Eu já ouvi muito de amigos tal, pô, Mamassol, ela já vem com o pacotinho pronto, você não precisa fazer filho. Olha a cabeça dos homens, amigos. Olhem só a cabeça dos homens. A que nível de paspalice, de bestialidade, de imbecilidade que orbita, né? Que orbita nesse cérebro. Será que há cérebro mesmo na cabeça desses homens? Ou seriam todos acraniotas? Acraniota é sinônimo de acéfalo, e acéfalo é sinônimo de acraniota. Ou seja, um humano dotado de nenhum cérebro tal. E esses homens mais jovens tal, como temos aqui no canal. E aí tem, né, essas balzaquianas, né? Balzaquianas rivortrinianas, tal, né? Essas mulheres mais velhas, tal, que se entopem, né? De Rivotril, de ansiolítico, de antidepressivo, né? Porque é o que eu vejo, tal. A mulher, ela é como uma esponja, né? E aí, com o passar dos anos, ela vai acumulando, né? Desse brincar, né? Embarque neste carrossel, onde você, mami, senta na poronga e não vai pro céu. Embarque neste carrossel, onde você, mami, senta na poronga e não vai pro céu. Não é isso? Aí brinca, né? Brinca e brinca no carrossel de emoções, né? E aí muitas dessas tal, muitas vezes já estão já com filhos adultos, né? E aí, né? Muitas após uma separação, né? Uma separação, vamos falar específico aqui do Brasil. Toda mulher se sai bem. O homem, ó, o homem toma no rabo direto e reto. Toma no rabo direto e reto, tal. O homem não se dá bem em qualquer separação. Por quê? Porque o poder judiciário, o poder legislativo e executivo dá amplos direitos protetivos à mulher. Eu diria que são direitos protetivos até mais à mulher do que propriamente os filhos, tá? E aí o cara sai com uma mão na frente e outra atrás. Se pensarmos na paternidade socioafetiva, que já há algum tempo, né? Vocês aí, né? Que estão aí, né? Soltinhos aí, né? Nesse mundo exterior, né? E aí fica todo, né? Animadinho quando uma Mamassol aí, tal, mete tal, de você, seu paspalhão tal, idiota, acraniota que tu és,
E aí você marca o date e tal. Vai lá no restaurante japonês pagar sushi e tal para uma idiota, seu imbecil, seu metecapto de bosta. Vai pegar mulher velha aí, rodada aí, mulher com 35, 40, 50 anos, que a quilômetro tá mais pega tal que corrimão do metrô da Sé, da estação do metrô da Sé às 6 horas da tarde. Vai lá, seu idiota. Vai lá pegar uma mulher que tá cheia de problemas psíquicos tal. Você que tem casa aí e tal, você tomar uma medida protetiva, seu idiota, seu bosta tal, seu pilha de fezes, e você ter que sair da tua casa, a casa que você comprou, ou que você mesmo construiu com a força dos teus bíceps e dos teus quadricíceps, das suas pernas, seu imbecil. Vai lá, aí você toma uma medida protetiva e você tem que sair da tua casa. E aí essa mamassol com esses 1, 2, 3, 4 filhos ou mais vai ficar na tua casa, seu imbecil. Imbecil. Talvez eu seja o último romântico desses litorais do Oceano Atlântico. Vai, seu imbecil de merda. Eu quero que alguém aqui do canal, você da machonaria, faça uma merda dessa e depois venha chorar aqui e tal. Que eu vou, ó. Ai, Joel, tomei uma medida protetiva. Eu tive que sair da minha casa. Ai, Joel Machado, eu construí um ninho de amor no quintal da minha sogra. E agora eu fui mandado embora, eu tô na rua. Ai, Joel, eu recebi uma falsa acusação de estupro, tal. Eu tô na cadeia, Joel. Ai, o Tyrone tá me enrabando todo dia. E tá fazendo mamar aquela mamba negra gigantesca dele que parece um tronco de árvore. Ai, Joel. Eu não vou te visitar, não. Não vou, seu imbecil. Por que você não gasta esse teu tempo e espaço que você tem com estudo? Eu já dei inúmeras dicas de livros de filosofia aqui para vocês. Aqueles que não têm nível universitário, escuta, seu filho de uma puta. Hoje existe esses IAD, ensino à distância. São cursos rápidos, 2 anos. Se você tem internet, é só você estudar. É claro que as provas têm que ser físicas, tá? Pega esse tempo, teu espaço, e para de ficar correndo atrás de Chechênia, né? Querendo ser o último romântico, né? O último amoroso, apaixonadinho, né? Acreditando, né? Nessa atração genuína, seu imbecil. E vá prestar um concurso. Vá prestar um concurso municipal, estadual, de nível federal, para você ter uma estabilidade no trabalho. Beleza? Eu vou postar esse vídeo só à noite só, porque aí vocês podem assistir essa pedrada na cabeça de vocês, que é para vocês acordarem de uma vez.
O nome do nosso canal é Wake Up My Friends, acorde meus amigos. Então vocês, hoje, esse vídeo que eu fiz hoje, eu vou trabalhar agora à tarde, no meu maldito tripalho lá na delegacia, depois das 2, eu estou mandando essa pedrada aí para vocês, eu vou postar só às 8 da noite só. Que é para ver se vocês abrem essa cabeça. Aproveite o tempo e o espaço de vocês, vocês que são mais jovens, tal, e vai evoluir. E vai evoluir. Para de ficar correndo, que nem um símio, seu imbecil, e vá correr atrás de grandes objetivos, beleza? Uma segunda-feira de merda para vocês, seus filhos de uma puta.